Olá, tudo bem? Vamos passar a mais uma aula de Direito Penal. E o tópico de hoje é o erro de tipo. Erro de tipo. Preliminarmente, eu queria só fazer duas ponderações. Quando se fala de erro de tipo, a gente está falando aqui do último elemento, do último tópico relacionado à tipicidade. Tipicidade. O que é mesmo a tipicidade? É aquele primeiro elemento da nossa teoria tripartite da reprovabilidade. Como assim? Teoria tripartite da reprovabilidade, como é designada por alguns autores, mais comumente designada de teoria tripartite do crime. Crime é aquilo típico, aquilo antijurídico e culpável. Agora nós vamos passar a análise do que vem a ser o último elemento que afasta a tipicidade. Quando se tem uma conduta que ela é realizada em erro de tipo, a conduta ela não é típica, como a gente já vai ver, tá? E só mais uma ponderação é a seguinte: com relação a essa nossa divisão do crime em três grandes partes, tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, normalmente se fala na teoria indiciária, tá? Teoria indiciária da tipicidade. O que quer dizer? Quando se fala em tipicidade, ao matar alguém, alguém matou outra pessoa, se tem um indício de uma conduta ilícita, porque a tipicidade representa um indício de que algo criminoso ocorreu. Está bem? No Brasil se adota essa teoria indiciária. Se alguém diz A matou B, parte-se do pressuposto que realizou-se uma teoria típica e isso é crime. Não se parte do pressuposto que sempre que alguém mata alguém, você vai pressupor que havia uma legítima defesa. Não, a legítima defesa, o estado de necessidade, conforme a gente vai ver posteriormente, eles vão afastar a ilicitude pelo não preenchimento do requisito da antijuridicidade. Mas a questão é, se A mata B, voltando aqui aos nossos grandes colegas desses nossos encontros, se Harry Potter mata o Etevaldo, né? Morreu. Então, nós temos um indício de que ocorreu um crime, porque se adota no Brasil a chamada teoria indiciária da tipicidade. Vamos então ver mais uma situação em que nós não temos um crime pela falta desse elemento tipicidade. É o erro de tipo. O que é o erro de tipo? Vou trazer aqui um conceito. É a crença de realização de algo lícito, mas que objetivamente é ilícito. A pessoa crê que está realizando algo lícito, algo permitido pela lei, mas, na verdade, ela está realizando algo ilícito, tá? Vamos pensar na seguinte situação, exemplo clássico. Um amigo seu pede para você que vai fazer uma viagem, você vai viajar para, vamos supor, vai viajar para Curitiba, não agora em período de quarentena, não é verdade? Mas a pessoa vai viajar em condições normais para uma outra cidade. Lá em Foz do Iguaçu, vamos supor, um amigo meu que está lá em Foz do Iguaçu vai deixar contigo 1 quilo da melhor farinha que tem, né? A melhor farinha de mandioca está lá em Foz do Iguaçu. Traz para mim. E você, inocentemente, diz, pode deixar que eu trago para você esse 1 quilo da farinha de mandioca. Vou poder provar? Sim, vai poder, ela é muito boa. E eis que, na verdade, você foi enganado por esse seu suposto amigo. E você não está transportando farinha de mandioca. Esse pó branco que você está transportando, que vem de Foz do Iguaçu, vem a ser cocaína. E agora, você quis transportar cocaína? Não, você não quis transportar cocaína. Você quis transportar farinha. Olha só, se você não quer algo, você não pretende algo, nós temos a tipicidade aqui perfeita? Não. A tipicidade, reforçando, é composta pela tipicidade subjetiva, que é o elemento subjetivo, o elemento volitivo, é a vontade, né? É o dolo, tá? Bem como o elemento objetivo, a tipicidade objetiva, é o elemento actus reus. Se a pessoa não quer algo, ela comete esse ilícito penal? Ela está cometendo uma conduta típica? Não. Portanto, quando a pessoa não quer algo e vem a realizar algo que aparenta ser ilegal, ela não está cometendo nenhum crime.
Vamos ver o que fala o nosso Código Penal no artigo 20 sobre a respectiva matéria. Olha só, artigo 20, erros sobre elementos do tipo. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Vamos ficar com esta primeira parte, exclui o dolo. Ora, se exclui o dolo, exclui a tipicidade. Se é excluída a tipicidade, não é crime, não é crime. E o que é que diz a parte final? Mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Vamos pensar no seguinte, aqui já entrando um pouco num conceito no Instituto que a gente vai estudar mais para frente, que é a legítima defesa. A legítima defesa de terceiro. Você vê duas pessoas brigando na rua. Uma pessoa está agredindo a outra violentamente. Só uma está agredindo e a outra está sendo violentada, né? Uma está batendo e outra está apanhando. E agora, o que você faz? Você, sabendo que existe o Instituto da Legítima Defesa, você vai defender a pessoa que está apanhando, derrubando, desferindo um soco no agressor. O direito possibilita isso sim, é o Instituto da Legítima Defesa, que nós veremos em maiores detalhes só posteriormente. Mas só que aqui tem um problema. Aqui tem um problema. Você não se deu conta que aquelas duas pessoas que estavam brigando eram, na verdade, dois atores. Eram dois atores. E eles estavam filmando um filme, tá? Eles estavam filmando o filme e tinha várias placas ao redor dizendo o seguinte: filmagens, não interferir, atores profissionais. Mas você não viu nada disso. Você estava muito mais interessado em ver por que o WhatsApp estava, te enviando tantas notificações. Você estava olhando para baixo, olhando para o seu WhatsApp, ao invés de olhar para a realidade ao seu redor. E agora, nessa hipótese, você agiu sem diligência. Que história é essa de você só ficar olhando para o WhatsApp, sem olhar o que acontece ao seu redor e de repente sair batendo nas pessoas? Você agiu imprudentemente. Na medida em que você agiu imprudentemente, você responde por lesões corporais culposas. Aqui o dispositivo lá do artigo 129, combinado com a parte final. Permite-se a punição por crime culposo. Tá? Permite-se a punição por crime culposo. Se você não agiu diligentemente, não olhou as placas ao redor, interferiu e lesionou alguém, você agiu com culpa. Portanto, você responde por lesão corporal culposa. Mas vamos mudar o cenário. Vamos pensar agora que os diretores estavam fazendo uma filmagem de longe, não avisaram ninguém, não deixaram placas, não instruíram os passantes, os pedestres, Ninguém foi instruído. E agora, você dá um soco para salvar a pessoa que está sendo agredida. Eu pergunto, nessa hipótese, você agiu com culpa? Não. Você acreditava que tinha uma situação de fato, que havia uma realidade e que essa realidade te ensejava poder agredir em uma pessoa, realizar um ato de legítima defesa em benefício de terceiro, em benefício de alguém que não é você mesmo. Está bem? Ok, então temos essa situação. Mais uma questão. Temos aqui uma breve divergência, com relação ao crime impossível. Algumas situações são tidas como crime impossível e outras situações muito simples são tidas como erro de tipo. Vamos pensar no caso da grávida, que eu já tinha falado anteriormente, que ela tentou cometer aborto, mas ela não estava grávida de verdade. Ela estava com inchaço. Ela tentou cometer um aborto, mas não estava grávida, estava com inchaço. E o ciclo menstrual dela estava irregular. Nessa hipótese, maior parte da doutrina vai dizer que se tem um crime possível, mas a depender do autor que você estiver acompanhando, ele vai dizer que essa hipótese é de erro de tipo, tá? A minoria vai dizer que a situação específica da grávida, a depender do autor, é raríssimo, vai dizer que essa situação é um erro de tipo, porque a grávida não tinha uma percepção correta sobre a própria realidade do corpo, ok? Vamos pensar em mais um exemplo.
professor de anatomia que vem a realizar um corte sobre aquilo que deveria ser um cadáver, mas não era um cadáver. A pessoa estava viva ainda, já tinha dado uma morte cerebral, mas sabe-se lá como, a pessoa não tinha morrido. Ela ressuscita do nada e o professor de anatomia já tinha realizado vários cortes. Ele vai responder por lesões corporais? Não, porque ele acreditava que estava realizando cortes para ensinar os seus alunos de anatomia sobre um corpo, né, sobre um cadáver, não sobre uma pessoa. Ok, temos o seguinte, tá? O erro, ele deve ser um erro excusável, tá? Deve ser um erro excusável, tá? O erro que não é excusável já não faz jus ao respectivo benefício. Vamos voltar à situação da pessoa que realiza lesões corporais sobre o respectivo artista, tá? As lesões corporais sobre o respectivo artista. É excusável que alguém dê um soco para proteger outrem sem saber que era uma cena de um filme que estava sendo gravado, se não tinha aviso, se não tinha cameraman próximo, se não tinha nada que indicasse que era uma atuação profissional? Isso é excusável. Agora, é excusável que alguém não preste atenção ao redor, fique só olhando o que está no respectivo celular e de repente já queira interferir numa realidade que se apresenta? Isso já não é excusável, está bem? E aqui tem mais uma situação. A situação das discriminantes putativas, tá? Discriminantes putativas. Vamos supor que você venha a ser surpreendido por alguém que está com uma faca atrás de você, tá? Alguém que está com uma faca atrás de você e você não pensa duas vezes, realiza um verdadeiro ato reflexo, né? Uma legítima defesa, você arranca a faca dessa pessoa, desfere um corte contra essa pessoa e sai correndo. Legítima defesa, você achava que ia ser atacado e você tira a faca da mão dessa pessoa, desfere contra ela ou então joga para longe, derruba essa pessoa com força no chão e sai correndo. Legítima defesa. Só que essa pessoa que estava com a faca atrás de você não queria te atacar, tá? Essa faca, ela basicamente nem tinha corte, era uma pegadinha. De mau gosto, evidentemente, mas era uma pegadinha. O agressor ele não tinha a intenção real de te ferir em nenhum momento. E agora, discriminante putativa. Você acreditava estar em legítima defesa, mas você não estava de fato. Você responde pela lesão corporal que você vem a realizar sobre esse agressor que queria fazer uma pegadinha de mau gosto? Não, você não responde. Está bem? Outra questão. O erro determinado por terceiro. Se alguém vem a determinar o erro, alguém que diz, olha, você vai ser atacado a qualquer momento, tá? Você vai ser atacado a qualquer momento, fique atento, essa pessoa que pode responder por eventual crime sendo cometido. Erro sobre a pessoa, tá? O que acontece? Erro sobre a pessoa. Vamos supor que você não quisesse se defender se fosse um amigo seu, mas se fosse outra pessoa você queria se defender. Isso é indiferente, tá? É o que dispõe o artigo 20, parágrafo 3º, que daí só vai ser analisado posteriormente juntamente de outros institutos, que são a Aberratio Ictus, vai ser visto só em Direito Penal 2. E mais uma questão. Esse tipo de erro sobre a pessoa é chamado de erro acidental. Ah, eu não queria acertar a pessoa A, eu queria acertar a pessoa B, tá? Se fosse a pessoa A, eu não teria me defendido. Se fosse a pessoa B, sim. Não é assim que funciona. Está bem? Isso será visto posteriormente em Direito Penal 2. Mais uma questão. E agora vamos passar ao ponto mais polêmico, tá? Mais polêmico. E eu vou contar uma historinha, tá? Mas antes de contar a historinha, quero trazer uma situação polêmica. No Brasil, realizar ato de incursão sexual contra pessoas que não têm determinada idade, né, é crime. Contra pessoas que não têm uma determinada idade, você não pode realizar o ato, né, de incursão sexual. É vedado, né, a realização dessa prática. O que acontece? Se se tem uma determinada idade, ela é proibida. E se a pessoa não sabe, tá, que está realizando um ato libidinoso, uma prática sexual com a pessoa de uma idade, que está mentindo a sua idade, tá? A pessoa está mentindo a idade dela.
para dizer que ela pode realizar o ato sexual. E agora, o agressor, ele está de fato cometendo crime? Para melhor responder essa pergunta, vamos fazer uma breve análise, tá, do histórico penal brasileiro. Antigamente, tá, havia no Código Penal, só se encontra isso em um Código Penal muito desatualizado, tá, o seguinte crime, o crime de sedução. O Código Penal, muito antigamente, lá nos idos dos anos 2000, trazia o seguinte tipo penal: sedução, artigo 217. O que é sedução? A pessoa que tem um comportamento sedutor, essa pessoa comete crime? Não. A sedução, para o Código Penal, era uma conduta muito específica. Qual seja, era a seguinte, ó: seduzir mulher virgem, tá? Ou seja, um crime que tinha como vítima necessariamente uma mulher virgem, tá? E essa mulher, tá, tinha que ser menor de 18 anos. Vou repetir: sedução, crime, artigo 217 do Código Penal, seduzir mulher virgem menor de 18 anos e maior de 14 e ter com ela conjunção carnal, aproveitando-se de sua inexperiência ou justificável confiança. Criminalizava-se, por exemplo, o professor de ensino médio que realizasse então a conjunção carnal com a aluna virgem de 17 anos que estava no terceiro ano do ensino médio, não é? O que acontece? Esse tipo penal que eu acabei de descrever não está mais no Código Penal de nenhum dos senhores, tá? Não está mais lá. Por quê? Porque teve uma lei de 2005 que revogou esse tipo penal. Uma lei de 2005 revogou esse tipo penal. Ok. Revogado esse tipo penal, eventualmente, tá? Teve uma outra lei de 2009 que veio a inserir o artigo 217A, artigo 217A no Código Penal, que diz assim: estupro de vulnerável, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, com menor de 14 anos. E nós temos também, tá? Nós temos também no Código Penal um outro tipo penal que daí sempre existiu, que diz o seguinte: artigo 213. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. É o famoso estupro, conforme a redação dada pela alteração da Lei 2015 de 2009, está bem? Até uma curiosidade, até 2009 não existia estupro contra homem, estupro era só contra a mulher, está bem? Estupro era só contra a mulher e o homem não podia ser vítima de estupro, ele podia ser vítima de um outro crime chamado de atentado violento ao pudor. Uma mera curiosidade. Voltando aqui para essa historinha do nosso crime de estupro de vulnerável. O que acontece? Se alguém comete um crime contra alguém que tem 16 anos, a forçar essa pessoa a realizar uma conduta sexual, um ato libidinoso, isso é estupro, nos termos do artigo 213. Porém, foi-se o tempo em que, quando a vítima queria, quando a mulher ou mesmo o homem, tá, não há distinção hoje, quando as duas partes querem, uma tem 17 anos e outra tem 19, essa conduta, nos termos da literalidade da lei, ela não é considerada mais criminosa. 19 com 17, com 15, tá? Com 15, com 16. Mas o que acontece? A conduta voluntária entre duas pessoas, uma maior de idade e outra menor de idade, desde que com 14 anos ou mais, ela, nos termos da lei penal, não é mais tipificada. Só que temos aqui o ato de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, nos termos do artigo 217A do Código Penal. E agora surge a situação clássica. Tem algumas situações, tá, em que o autor não sabe se a sua eventual parceira ela tem 15 anos ou tem 13 anos. Diferentes pessoas, diferentes adolescentes têm diferentes graus de desenvolvimento, né, corpóreo e assim por diante. Às vezes você pode encontrar uma pessoa que tem 15 anos e parece ter 13, e você pode encontrar alguém que tem 13 e parece ter 15 ou até mesmo mais.
E olha só, até que ponto isso é relevante para o nosso conteúdo de erro de tipo? Até que ponto a gente poderia vislumbrar um erro de tipo aqui? Aqui nós temos uma discussão teórica que já é de mais de 20 anos, tá? Uma discussão teórica muito grande. No Brasil, nós temos a teoria da imputação objetiva. No Brasil, você responde pelo simples fato de você realizar uma conduta. Olha só, se alguém realiza um ato de conjunção carnal com alguém menor de 14 anos, alguém pode responder penalmente pelo simples fato de praticar essa conduta, ou a pessoa tem que querer também essa conduta? Ela tem que querer praticar uma conduta com alguém que sabe ser menor de 14 anos. Qual que é a resposta considerando-se todo o nosso direito penal? Conforme já vimos, nós precisamos dos elementos actus reus e mens rea. Nós precisamos do tipo penal objetivo, a conduta em si, fisicamente falando, faticamente falando, mas nós também precisamos do elemento volitivo. Nós precisamos que o sujeito, o agressor, ele queira a respectiva conduta. E agora? Então, durante muito tempo, surgiu aí a tese de que qualquer tipo penal demanda o elemento volitivo. Não basta realizar conjunção carnal, é necessário querer a conjunção carnal com alguém que sabidamente é menor de 14 anos. Surgiram várias teorias opostas, várias teorias defendidas pelos juristas da área do direito da criança e do adolescente que defendem de maneira legítima a seguinte posição: olha, quando se fala de alguém que tem 13 anos, você está falando de uma pessoa que não tem a menor condição de ter qualquer tipo de prática sexual, em hipótese nenhuma. A prática sexual, ela só é lícita aos maiores de 18 anos, tá? Somente para os maiores de 18 que há uma liberdade sexual plena, tá? Para quem tem 14, 15, 16, 17, 18, 17, 13 anos, essas pessoas são adolescentes. Elas estão sujeitas a um cuidado da sociedade como um todo. Nós temos que tutelar, tá, a dignidade sexual dessas pessoas, evitando que elas pudessem, achando que estão livres, sair realizando práticas sexuais com maiores de idade. O direito não poderia tutelar isso. O direito tem que proteger essa intimidade, essa inocência que crianças e adolescentes têm. De modo que, quando a prática é realizada com alguém de 13 anos, por exemplo, a imputação seria objetiva, tá? Juristas da área do estatuto, da área do direito da criança e do adolescente defendem, então, que a imputação seria objetiva. E alguns poucos julgados concordam com essa tese. A imputação, ela seria objetiva. Você afasta o elemento volitivo do agente, ou seja, praticou o ato com menor de 14 anos, cometeu um crime, como se fosse uma multa de trânsito, como se fosse uma infração administrativa. O que acontece? Os penalistas, quase que unanimemente, sempre se opuseram a essa percepção. E os penalistas, então, dizem o seguinte: não, mesmo para o crime de estupro de vulnerável, você precisa do elemento volitivo. E o argumento acrescentado é o seguinte: porque ter conjunção carnal com alguém que, por exemplo, tem 15 anos de idade, não é algo tipificado literalmente aqui, tá? Nós não temos esse crime propriamente dito. Você pode até responder por algumas outras ações, tá? Se tiver violência, isso sem sombra de dúvida, mas ter conjunção carnal com alguém que tem 15 anos, por mais que você tenha 18 anos e assim por diante, não é considerado crime. O que acontece? A situação que enseja erro de tipo para os penalistas é a seguinte: e se o indivíduo queria realizar conjunção carnal ou um ato libidinoso com alguém que tem 15 anos? Ele queria realizar ato com alguém que tem 15 anos. É algo ilícito? Não, não é ilícito, reforçando, desde que se tenha voluntariedade da conduta de ambas as partes. Se tiver qualquer tipo de violência, é estupro, está bem? Tem que ter voluntariedade durante a integralidade, durante 100% do ato. Se tiver qualquer violência ou ausência de voluntariedade, aí tem-se o estupro. O que acontece? Então, o indivíduo quer ter essa conjunção carnal com alguém que tem 15 anos, mas na verdade a vítima mentiu. Tinha tão somente 13 anos. Ela tinha até carteira de identidade falsa,
e estava em um clube em que é vedado o acesso a menores de 18 anos, e ela estava lá até mesmo bebendo lá uma bebida alcoólica, ou seja, ela aparentava ter 18 anos, ou então, ainda que ela não aparentasse ter 18 anos, vamos supor que ela aparentasse ter 15 anos, o indivíduo queria ter conjunção carnal com ela, e eventualmente essa pseudo-vítima, por assim dizer, tinha 13 anos. Ele comete a conduta do 217A, a resposta está na jurisprudência, tá? O entendimento mais recente, pode ser que esse entendimento mude, tá? Foi exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no agravo regimental em recurso especial número 1.693.341 de Rondônia, julgado em 27 de agosto de 2019, tá? Relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Atualmente, a jurisprudência concorda com a maioria da doutrina penalista, que vem dizer que é necessário o dolo até mesmo para o 217A. Portanto, o indivíduo que pratica um ato sexual com alguém que tem 13 anos, mas que aparentava ter 17, 18, 15, ele não comete o crime de estupro de vulnerável. Até a próxima!